Olá! Hoje vamos trabalhar com o gráfico de linhas no LibreOffice Calc. No primeiro exemplo, vamos trabalhar com o rótulo de dados do eixo X contendo apenas caracteres do alfabeto. Já no segundo exemplo, vamos trabalhar com o rótulo de dados do eixo X contendo valores numéricos. Nesse segundo exemplo, vou demonstrar uma série de problemas que ocorrem com a inserção do gráfico, ok? Vamos voltar aqui então para o modelo 1, que vai ser o primeiro exemplo. Antes de iniciarmos, eu quero mostrar aqui que esses três gráficos foram produzidos com este mesmo conjunto de dados. O primeiro gráfico é logo após a inserção do gráfico. No segundo gráfico já foram feitas algumas alterações e no terceiro gráfico nós temos exemplos de mais algumas alterações que foram realizadas. Então eu vou excluir esses três gráficos e nós vamos produzir um único gráfico, mas eu vou demonstrar como vocês podem fazer todas as alterações que foram apresentadas nos três gráficos, ok? Então vamos lá. Para inserirmos um gráfico, nós devemos selecionar o cabeçalho e os dados que vão fazer parte do gráfico. Não é necessário selecionar o título e nem a linha total. A linha total não deve fazer parte do gráfico. Então, seleciono o cabeçalho e os dados. Na sequência, vou até o menu Inserir, escolho a opção Gráfico. Na janela que se abre, nós vamos escolher o gráfico de linha. Existem diversos modelos, você pode escolher aquele que você acha mais interessante. Eu vou escolher o modelo 2, pontos e linhas, ok? Veja como ficou o gráfico. E aqui eu já vou apresentar uma característica que estava exibida no terceiro modelo de gráfico que eu apresentei no início da videoaula. O tipo de linha, a gente pode escolher ela aqui como suavizada. Nesse caso, olha como a linha ficou mais suavizada. Eu vou ficar com a linha reta, mas você pode ficar com a linha suavizada, que não vai alterar em nada na configuração que nós vamos fazer adiante. Feito isso, nós podemos clicar em Próximo. Nesta janela, que é intervalo de dados, nós não vamos mexer em nada nesse exemplo, mas no exemplo mais avançado, onde o rótulo de dados do eixo X são valores numéricos, nós vamos trabalhar bastante aqui. Vou clicar em Próximo. Nesta janelinha, caso você queira ficar, por exemplo, só com a linha de produção de soja, você pode clicar sobre milho e escolher remover. Eu vou ficar com as duas linhas. Na sequência, vou clicar em Próximo e nessa última janela nós vamos inserir o título do gráfico. Então, veja como ficou o título. Ele não fica centralizado, então o que eu vou fazer? Esse Safra 2019-2020, eu vou colar aqui no subtítulo, tá bom? Assim fica tudo centralizado. Lembrando que esses dados aqui o professor inventou, tá? Por isso que não está aparecendo a fonte de dados. No eixo X são os estados e no eixo Y são as toneladas. Então, aqui, milhões de toneladas. Ok? A legenda está à esquerda, você pode mudar para outra posição, mas o padrão é sempre deixar à direita. O que mais nós temos aqui nessa janela é sobre as grades. Olha só, se eu marcar grade para o eixo X, o que vai acontecer? Veja que ficou as grades para o eixo X. A gente não costuma utilizar. E se eu desmarcar a grade do eixo Y, olha o que aconteceu. Sumiu, certo? O padrão é a gente deixar a grade do eixo Y. Na sequência, eu vou clicar em Concluir. O gráfico foi inserido. Quando você inseriu o gráfico, ele veio com essa borda cinza. Essa borda cinza permite que você possa editar o gráfico. Então, eu posso clicar sobre os elementos do gráfico e editar. Mas caso você clique em qualquer célula da sua planilha, você saiu da área de edição. Dando um clique sobre o gráfico, você seleciona o gráfico. Com isso, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do gráfico. Você também pode dar um Ctrl+C e, na sequência, um Ctrl+V em outra ferramenta, como no seu relatório, no seu TCC, ou ainda na ferramenta que você vai fazer uma apresentação de slides, correto? Ou ainda também mudar de posição aqui. Bom, então cliquei sobre o gráfico que eu selecionei
E agora eu vou dar 2 cliques para entrar na área de edição. Então, agora eu estou na área de edição do gráfico. Como esse título está com uma fonte maior, e aqui faz parte do título, ele ficou numa fonte menor, eu vou clicar sobre esse título, vou até o menu Formatar Título e vou escolher Subtítulo. Na janela que se abre, nós vamos nos dirigir à aba Fonte e lá eu poderia alterar a fonte, o estilo, mas eu vou deixar no tamanho 13, que é o mesmo tamanho do título principal. Caso você queira fazer alguma alteração no título, no subtítulo, ou no título do eixo X, como no título do eixo Y, é só dar 2 cliques e você entra dentro da caixinha. E então você pode apagar ou adicionar alguns caracteres no título, correto? Bom, feito isso, eu vou alterar a cor da linha. Então, para alterar a cor da linha, eu clico sobre a linha. Você vai perceber que apareceram pontinhos de seleção. Na sequência, eu vou voltar a dar 2 cliques sobre a linha. Uma nova janela foi aberta e nessa janela nós vamos clicar na aba Linha. Na aba Linha, eu vou alterar o tipo da linha de contínua para tracejado fino e também vou alterar a cor para verde. Ok? Veja como ela ficou. Se você desejar, você também pode alterar o ícone. Veja só, então vou aqui em ícone, escolho símbolos e eu vou escolher um novo símbolo. Eu vou escolher aqui agora um círculo. Veja que foi alterado. Na sequência, eu vou dar um OK. Veja como ficou a nova linha. Se você desejar, você também pode alterar a cor desta linha. Basta apenas você clicar sobre a linha e, na sequência, dar 2 cliques. E o procedimento será o mesmo, ok? O que mais que nós podemos fazer aqui? Vamos supor que você deseje alterar a escala que a ferramenta inseriu de forma automática. Para isso, nós devemos clicar sobre uns valores. Você vai perceber que o eixo foi selecionado. E, na sequência, você vai voltar a dar 2 cliques sobre um valor qualquer. Na janela que se abre, você vai se dirigir à aba Escala. Perceba que, de forma automática, o menor valor é 0 e o maior valor é 40 mil. Sendo que o intervalo principal entre um ponto e outro ficou sendo de 5 mil. Vamos supor que eu deseje que esse intervalo seja de 2.500. Então, desmarquei o automático e estou alterando. Como também eu poderia desejar que fosse até 45 mil aqui. Ok? Então, eu estou fazendo as alterações de acordo com as minhas necessidades. Na sequência, eu vou dar um OK. Veja como ficou. Não tem necessidade de ser até 45 mil. Somente até 40 mil, como a ferramenta havia inserido, estava ótimo. Então, ainda com o eixo selecionado, eu vou voltar a dar 2 cliques sobre um valor qualquer e aqui eu vou deixar em 40 mil. Ok? Já que estamos aqui, vamos aproveitar e colocar o separador de milhar aqui para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então, eu vou clicar na aba Números. Na aba Números, eu vou desmarcar o formato de origem. Vou escolher um formato que tenha o separador de milhar e, na sequência, eu vou clicar em OK. Você vai dizer assim: professor, não apareceu aqui, não mudou o intervalo que era para ficar de 2.500. Mas você vai perceber que já surgiu a linha. Por que não apareceu o intervalo de 2.500 em 2.500? Porque faltou espaço. Então, nós precisamos aumentar o tamanho do gráfico. Então, aqui, ó, segurando o botão do mouse pressionado, eu vou aumentar o tamanho do gráfico até que possa entrar os valores de acordo com o que era a minha necessidade, tá bom? Então, isso vai depender muito da sua necessidade, do que você quer mostrar no seu gráfico. Bom, feito isso, ainda estamos aqui com o eixo Y selecionado. Novamente, eu vou dar 2 cliques sobre um valor e agora eu vou me dirigir à aba Linha. Veja que a cor está um cinza, eu vou colocar preto. O normal, a gente sempre tem uma cor mais escura aqui para o eixo Y e também para o eixo X. No eixo X, então, agora eu vou clicar sobre um valor. Você vai perceber que o eixo foi selecionado. Agora eu vou dar 2 cliques.
Na janela que se abre, também na aba linha, em cor, vou escolher o preto. Na sequência, dei um OK. Então, aqui, ó, meu gráfico já mudou bastante desde o momento que nós inserimos. Agora, eu vou alterar essas linhas internas. Então, o que eu faço? Eu clico sobre uma linha, ele selecionou toda a área do gráfico. Posso voltar a dar um clique só sobre a mesma linha ou sobre outra linha qualquer. Você vai perceber que todas as linhas foram selecionadas. Na sequência, você vai se dirigir ao menu Formatar e vai escolher Grade. Grade principal do eixo Y. Ok? Veja que ela está como contínuo, você vai mudar para tracejado fino. E na sequência vai dar um OK. Olha como ficou. Beleza? Agora nós vamos remover essas bordas externas aqui. Como que eu vou fazer isso? Você vai clicar sobre a borda externa, ele vai continuar com o eixo Y selecionado e na sequência nós vamos nos dirigir para o menu Formatar e agora nós vamos escolher Parede do Gráfico. Lá em Parede do Gráfico, em Bordas, nós vamos remover a borda. Então, em Estilo, nós removemos. Na sequência, damos um OK. Veja como ficou o seu gráfico. Ok? Bom, vamos fazer uma última configuração aqui para o seu gráfico ficar pronto para a apresentação. Depois ainda vou mostrar mais alguns recursos. Vamos inserir uma borda aqui da área do gráfico. Então, vou me dirigir ao menu Formatar, vou escolher Área do Gráfico e em Área do Gráfico, em Bordas, Estilo, eu vou selecionar Contínuo e vou deixar na cor preto e na sequência vou dar um OK. Veja que agora o seu gráfico ficou com a borda. Para inserir esse gráfico num relatório, numa apresentação, ele estaria OK. Mas vamos supor que você ainda deseja inserir mais alguns elementos. Então, vou demonstrar como você pode ainda fazer mais algumas alterações, como, por exemplo, alterar a cor de fundo aqui interna do gráfico e também inserir os valores do rótulo na própria linha. Então, vamos começar pela área do gráfico. Então, como eu tinha saído fora do gráfico, cliquei uma vez sobre o gráfico que eu selecionei. Na sequência, eu vou dar 2 cliques e entrei na área de edição. Vou clicar aqui numa parte branca do gráfico e na sequência vou dar 2 cliques. Abriu a janelinha da área do gráfico, vou me dirigir à aba área e lá eu vou escolher uma cor que eu quero de fundo para esse gráfico. Na sequência vou dar um OK. Beleza? Agora, para inserirmos os valores aqui dos rótulos, eu vou clicar sobre a linha foi selecionada. Agora vou clicar novamente com o botão direito do mouse e vou escolher Inserir rótulo de dados. Veja que os valores que estavam aqui foram inseridos aqui. Só que não ficou legal essa colocação. Então, a linha ainda está selecionada. Novamente, com o mouse sobre a linha, vou escolher botão direito do mouse e vou escolher Formatar rótulo de dados. Na janela que se abre, nós vamos nos dirigir para a aba Rótulo de Dados. Na aba Rótulo de Dados, a colocação está acima. Eu vou deixar à direita, ok? E vou dar um OK. Perceba que aqui melhorou, mas esse último valor saiu fora do gráfico. Então, o que nós vamos fazer agora é selecionar somente este ponto. Ó. Então, vou clicar bem em cima deste último ponto. Você vai perceber que somente ele foi selecionado. Agora, com o botão direito do mouse, você vai escolher formatar um único rótulo de dados. E na sequência, na janela Rótulo de Dados, em colocação, você vai escolher para ele ficar à esquerda do ponto. E vamos dar um OK. Veja como ficou. Então, você fez mais algumas alterações de acordo com as suas necessidades, tá bom? Agora, antes de partirmos para o exemplo mais avançado, eu quero demonstrar mais um detalhe interessante aqui. Veja, logo aqui abaixo eu digitei os mesmos valores, mas tem uma pequena diferença. Veja que eu criei um cabeçalho mais genérico. Aqui eu coloquei produção de milhões de toneladas.
tá? Que não tinha nesse exemplo aqui. E eu também acabei mesclando duas células. Olha só, vou voltar ao normal. Vejam que eram duas casinhas e eu transformei essas duas casinhas em uma única casinha. Se eu for selecionar esses dados para inserir um gráfico, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque eu não devo selecionar esse cabeçalho mais genérico, eu deveria selecionar só esse cabeçalho mais específico. Mas se eu for fazer a seleção desta forma, eu estou selecionando esse cabeçalho mais genérico. Veja que a hora que eu for inserir o gráfico, e for escolher aqui o gráfico de linhas, como a gente fez anteriormente, olha a legenda. A legenda não ficou correta, ok? Então eu vou cancelar aqui e eu vou mostrar como deve ser feita a seleção dos dados. Então você vai começar do cabeçalho mais específico, vai descer até o final da tabela e depois você vai arrastar para o lado, voltando para o início da tabela. Não vai ficar selecionada a célula que tem a palavra estados. Mas não tem problema. Agora sim, você pode se dirigir ao menu Inserir, Gráfico, escolher o modelo de gráfico que nós desejamos. Aqui no caso, o exemplo é com gráfico de linha. E você vai perceber que então agora tudo funcionou da forma correta, beleza? Mas eu vou cancelar aqui e vamos partir para o exemplo 2, aonde no rótulo de dados do eixo X nós temos valores numéricos. Então vou só excluir aqui os dois gráficos que estavam no início da aula para eu demonstrar para vocês. Bom, novamente não devemos selecionar o título e nem as linhas de totais ou coluna de total, se você também tiver na sua tabela de dados. Somente selecionamos o cabeçalho e os valores que vão fazer parte do gráfico. Caso você me pergunte assim, professor, eu posso fazer um gráfico somente com a coluna anos e com os alunos reprovados e desistentes? Pode. Como que eu faço isso? Você vai selecionar a primeira coluna, vai pressionar a tecla Ctrl e vai manter ela pressionada e na sequência você vai selecionar as outras colunas que você deseja inserir o gráfico, ok? Como eu desejo fazer o gráfico com todas essas informações, eu vou selecionar toda a tabela, na sequência vou me dirigir ao menu Inserir, vou escolher Gráfico, vamos escolher o modelo de linha, vou escolher aqui o modelo de linha com pontos e vou escolher agora o tipo de linha suavizada, ok? Só que olha como está o nosso gráfico, o que está acontecendo? Ele está puxando a coluna anos como uma parte do gráfico. O anos não deve estar dentro do gráfico, o anos é o rótulo do eixo X. Nós vamos ter que resolver esse problema. Sempre que o rótulo de dados do eixo X for um valor numérico, você terá problemas. E onde nós resolvemos esse problema? Na janelinha de intervalo de dados. Então, eu vou clicar em Próximo e na janela de intervalo de dados eu vou configurar para que o gráfico fique da forma correta. Então, olha só. A ferramenta entendeu que a série de dados que nós estamos fazendo o gráfico é em colunas. Está correto, nós estamos trabalhando com colunas. A ferramenta também entendeu que a primeira linha é rótulo de dados. A primeira linha é rótulo de dados. Mas a ferramenta não conseguiu compreender que a primeira coluna também é rótulo de dados, que a primeira coluna vai ser o rótulo de dados do eixo X. Então, eu devo marcar a opção primeira coluna como rótulo de dados. Ao marcar essa opção, você vai perceber que o gráfico agora já está na forma correta. Os anos estão representados no eixo X e a legenda também ficou bem certinha. Na sequência, vamos clicar em Próximo. Na janela de série de dados, se você quiser, por exemplo, remover a linha de reprovados, é só selecionar e clicar em Remover, mas eu não vou remover. Na sequência, clicamos em Próximo e vamos inserir o título do nosso gráfico, assim como a gente fez no exemplo anterior. Então, veja só. Não vai ficar legal esse gráfico. Então, na Universidade A 2014-2019, vou dar um Ctrl X e vou colocar no subtítulo. Depois você pode editar assim como nós fizemos no gráfico anterior. No eixo X, nós vamos escrever anos. E no eixo Y, nós vamos escrever número de alunos.
Já trabalhamos com a questão das grades, trabalhamos com a questão da legenda e agora eu vou clicar em concluir. A partir daqui, as configurações são idênticas ao que a gente fez no modelo 1. Lembrando que esse segundo exemplo era mais para mostrar a problemática de quando você tem dados numéricos no rótulo do eixo X. Vou mostrar uma outra situação que pode ocorrer, tá bom? Então, olha só, vou sair aqui do gráfico, vou arrastar ele aqui para o lado. Veja, aqui embaixo eu digitei os mesmos valores, só que agora o que era coluna virou linha, certo? E o que era linha virou coluna, beleza? Então, a gente fez agora a alteração. Aqui também vai gerar um problema, então, na hora de você inserir o gráfico. Novamente, vou selecionar o cabeçalho e as linhas que vão fazer parte do meu gráfico, beleza? Na sequência, vou até o menu Inserir e vou escolher a opção Gráfico. Veja como ficou o gráfico. Está totalmente desconfigurado. Mas primeiro vamos escolher o modelo de gráfico que nós estamos utilizando, que é o gráfico de linhas. Então, vou escolher o modelo de pontos e linhas, beleza? Veja como ele ainda está totalmente desconfigurado. Nós devemos resolver esses problemas na janela 2, que é intervalo de dados. Então, vou clicar em Próximo. E nessa janela nós vamos buscar, então, a solução para o nosso problema. Então, vamos entender o que aconteceu. Bom, a ferramenta entendeu que a série de dados é em coluna. Não, agora nós não estamos trabalhando em colunas, nós estamos trabalhando em linhas. Então, vou ter que marcar série de dados em linha, ok? Veja que o nosso gráfico ficou como o início do exemplo anterior. Vamos buscar resolver os problemas agora que nós ainda temos. Então, vamos olhar o que tem aqui na janela. A ferramenta marcou primeira coluna como rótulo de dados. Ok, primeira coluna é rótulo de dados. Mas a ferramenta não entendeu que a primeira linha é rótulo de dados. Então, eu vou ter que dizer para a ferramenta, ó, a primeira linha é rótulo de dados. Veja como nós resolvemos o problema. Então, repito, quando você estiver trabalhando com um rótulo de dados para o eixo X, que é composto por valores numéricos, na janelinha de intervalo de dados você vai ter que trabalhar um pouco mais para deixar o seu gráfico configurado da forma correta. Deste ponto em diante, os passos são os mesmos que nós fizemos lá no gráfico 1, ok? Então, eu vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Grande abraço!